Olá, começa agora mais um Frente a Frente. O meu convidado hoje é o superintendente da CBTU, aliás, da CBTU mesmo, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos de Alagoas, Marcelo Aguiar, que fala sobre os projetos e metas da CBTU no estado para oferecer à população um serviço de mobilidade urbana ainda mais eficiente. Portanto, eu agradeço antecipadamente ao superintendente Marcelo Aguiar por ter atendido a nossa solicitação e comecemos, senhor Marcelo, com as discussões que foram feitas no início deste mês, numa reunião regional que aconteceu na cidade de Natal, com todos os superintendentes, com a direção central da CBTU. Que questões mais, digamos assim, importantes foram discutidas nessa reunião? Boa tarde, Gorete. Boa tarde aos telespectadores da TV Assembleia. Então, essa reunião ocorrida agora no início do mês de maio, lá em Natal, a gente procurou abordar a questão tarifária. Foi mais para resolver o impasse da tarifa. A CBTU, ela vem passando por um momento complicado, né, de questões orçamentárias. Nós, no ano de 2018, tivemos um corte orçamentário na casa de 48% no nosso orçamento. Então, ficou inviável hoje a gente manter o sistema operando. Então, o superintendente, junto com a direção, buscou o Ministério das Cidades, a qual somos vinculados, para buscar uma solução. O Ministério, em contrapartida, pôs a nosso conhecimento, e já é de conhecimento, a questão do congelamento dessas tarifas, que já estavam há 16 anos sem qualquer tipo de reajuste, né? Um valor de 50 centavos aqui em Maceió, João Pessoa e Natal, que são os menores sistemas. Em Recife é 1,60 e em Belo Horizonte 1,80. Então são valores bastante defasados se você for comparar com os outros sistemas de metrô que tem no Brasil. Então, para fortalecer e melhorar a questão das receitas da CBTU, o governo nos exigiu que nós fizéssemos esse trabalho de estar reajustando as tarifas. Como foi reajustado? Exato. Então, nas cidades de Recife e Belo Horizonte, o metrô foi para R$ 3,00 em Recife, R$ 3,40 em Belo Horizonte, e nas três menores, Maceió, João Pessoa e Natal, foi reajustado para R$ 1,00. Pois bem. E só um parênteses, não é com reajuste da tarifa que o governo brasileiro vai fazer a opção correta de investir na mobilidade urbana, que foi um erro no passado, que até hoje o país perde com isso, de fazer a opção pelas rodovias. Em qualquer país desenvolvido, é nos trilhos que se carrega a produção, é nos trilhos em que as pessoas se movimentam de continente para continente. É verdade. E o Brasil, um país com dimensões continentais, né? A gente perde muito. Hoje nós estamos passando a ponta, né? Como se diz a história, estamos pagando o preço, toda essa problemática que está havendo aí, a greve dos caminhões, dos caminhoneiros. Então, ficamos reféns dos caminhoneiros. E na contramão, o Brasil foi perdendo, né, essa questão da ferrovia. Se antes tinha ferrovia ligando todo o país, né, e infelizmente hoje as ferrovias que transportam, que fazem transporte ainda estão numa situação muito precárias. E nas cidades a gente enfrenta a questão dos engarrafamentos, né? Você vê grandes cidades hoje, as pessoas passam mais tempo dentro dos carros, cidades como São Paulo, Recife, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Brasília, as pessoas estão passando nas grandes cidades, as pessoas estão passando. São Paulo tem um estudo que a pessoa passa 55 dias do ano dentro de um carro. É uma cidade grande que não teve os investimentos, infelizmente, nos trilhos devidos. Pois bem, por falar em investimentos, uma questão que foi colocada nessa reunião também foi o reforço, da questão da lei orçamentária anual, que teria que ser readequada às necessidades do setor. Qual o entendimento geral sobre essa questão? Então, hoje, como eu falei, o corte, hoje a tarifa é totalmente subsidiada pelo governo, né? Então, é alto subsídio e o governo ele não vinha já mais cumprindo com o teto orçamentário nosso. Então,
foi necessário ver a adequação desse orçamento. Os superintendentes não tinham mais como estar operando e ficou bastante comprometida a operação do sistema. Então, realmente, nesse momento, a única saída agora para a CBTU foi de estar revendo esses valores tarifários, mas que não garantem ainda a cobertura total da tarifa. Então, ainda não assim, se descarta uma recomposição da lei orçamentária anual, não é? Não, a gente já teve, desses 48%, já tivemos 20% já liberados, já recompostos, e ainda precisamos mais 28% que o governo ainda está vendo as formas de estar concretizando essa transferência, essa recomposição dessa lua. Apesar dessas dificuldades financeiras, né, a CBTU continua investindo. Né? As superintendências vão tentando otimizar o que resta de recursos. E aqui, com a expansão da malha ferroviária, digamos assim, dos trilhos, né, houve a necessidade de instalar torres de comunicação que já foram instaladas, se não me engano, em Satuba e aqui mesmo em Maceió, mas tem uma outra para ser instalada, outras para serem instaladas. Qual é a ideia com a instalação dessas torres, no sentido, por exemplo, de evitar acidentes, como a gente verificou no início da recomposição desse trilho até Jaraguá? Isso. Eu vou voltar um pouquinho mais no tempo. A CBTU, ela iniciou-se o projeto do VLT há cerca de 8 ou 9 anos atrás, quando surgiu a ideia, né, de implantar e modernizar o sistema, porque a CBTU estava em vias de extinção. Quem se recorda, cerca de 10 anos atrás, aqui tivemos problemas sérios aqui de gestão e a CBTU estava caminhando para a extinção mesmo. Então, foi revista essa posição através do trabalho do deputado na época, hoje senador Benedito de Lira. Ele conseguiu mexer com o ex-presidente Lula, né, conseguiu movimentar as bancadas e conseguiu desfazer essa situação que estava se encaminhando. Então ela veio passando por um processo de modernização, né? Nós iniciamos lá em Rio Largo ainda, naquela enchente de 2010, que foram destruídas ali 13 quilômetros de via férrea, 2 estações completamente destruídas no município de Rio Largo, e iniciou-se o processo de modernização que estava planejado. Então ali foi o pontapé. Então a gente foi investindo na linha férrea e adquirido os trens, os VLTs. Então em 2012 a gente iniciou a operação dos VLTs, porém a gente ainda não tinha a estrutura totalmente pronta para que os VLTs começassem a operar. Então a gente veio tendo que fazer algumas adaptações enquanto se dava continuidade aos investimentos. E, infelizmente, no Brasil temos esse problema de descontinuidade de investimento. Então, tivemos os VLTs, mas ainda continuamos com alguns procedimentos ainda antigos, né, precários, vamos dizer de uma certa forma, porque é o licenciamento dos trens. O licenciamento do trem, como a nossa via é uma linha singela, ela não é dupla, né, então a gente só pode colocar um trem na via quando tem a devida segurança para que evite alguma colisão. E como é feito hoje, agora mais não, né? Mas como era feito esse licenciamento? Fica um agente de estação, na estação mesmo, com um papel escrito até a qual estação o maquinista vai conduzir o seu trem. Então ainda é arcaico, né? É um procedimento arcaico. Então você não tem sentido a gente ter um VLT, um equipamento super moderno, e ainda precisar do século passado. Isso, você tem a necessidade ainda de estar ali com um pedaço de papel, dando ali ao maquinista uma liberação para ele seguir até o próximo ponto, né? Então, o que é que esse sistema de telecomunicação hoje vai nos permitir? Ele vai extinguir esse sistema. A gente vai agora fazer a liberação pelo próprio rádio, porque esses rádios eles têm o GPS. Então, ele indica ali qual é o local exato que o trem está naquele momento. Então, vai ter uma tela lá no nosso centro de controle e o operador do centro de controle vai permitir que ele esteja vendo aonde está o trem naquele exato momento, liberando ele pelo rádio até onde ele pode seguir.
Então, isso dá também possibilidade a população de observar o itinerário do trem? Ainda não. Vai dar mais exatidão nos horários. Chegada e de partida. Vai permitir que a gente esteja informando que ainda esse vai ser um outro sistema que ainda tem que ser implantado, que é dos relógios nas estações, para informar ao usuário quantos minutos vai estar chegando ali o próximo trem. E esse sistema vai permitir essa precisão também. Exatamente. Então, esse sistema de rádio ele vai nos dar uma segurança muito grande. Questão da segurança. O tempo real de circulação dos veículos, exatamente. Não é? Os VLTs. Em tempo real, naquele momento, sem ter furos, né? Porque hoje, o que a gente usava também, um ponto a mais, a gente usava os telefones celulares. O maquinista, ele vai com o telefone celular, se tem alguma dúvida, algum problema, ele liga para tirar essa dúvida. Então, e tem certos pontos que o telefone, às vezes, a operadora falha. E então, pode cair a bateria também, né? Então, não é hoje a gente utilização. passa a ter uns 100% de segurança, né? Mais segurança para a nossa operação. Já que o senhor falou sobre segurança, eu vou antecipar aqui, para o final desse bloco, do nosso primeiro bloco de entrevista, a questão da segurança, que deu muita dor de cabeça, não é, sobre os acidentes que ocorreram nos cruzamentos. A gente está numa área totalmente urbana, super movimentada, adensada de veículos, de pessoas e os trilhos nesse contexto. Dizia-se no início desses acidentes que a CBTU deveria colocar aquelas cancelas, mas as cancelas não foram colocadas. Qual é o entendimento da CBTU sobre essa situação? Olha, a gente hoje a CBTU, no início, nós tivemos um pequeno problema na aquisição do fornecedor do material, que são hoje a gente tem a sincronização dos semáforos, né? No Jaraguá, hoje, a nossa sinalização está em sincronia com o semáforo dos carros. Mas esse equipamento que faz essa sincronia, a empresa fornecedora entrou em férias coletivas, então tivemos um pequeno atraso. Então, isso atrasou essa sincronia. Mas hoje a gente entende que a CBTU tem hoje um sistema mais moderno que existe no mercado. Por quê? Essa sinalização, ela é acionada pelos trilhos, com a aproximação dos trens. Então, ele vai estar ali informando ao semáforo que o trem está se aproximando e o semáforo vai ser fechado. Então, o motorista ele vai estar vendo ali que o semáforo está fechado para ele e ele tem que respeitar a sinalização de trânsito. A cancela, ela em si não garante que se o cidadão estiver determinado a não respeitar, ele não vai respeitar mesmo com a cancela lá, porque hoje as cancelas são frágeis, né? E o problema maior para a gente, que é a questão do vandalismo. A CBTU, há um tempo atrás, ela teve cancelas, só que os vândalos, eles roubam toda a fiação, é um processo bem complexo, além de ser um investimento alto, né? Hoje, para depois você ter a manutenção. Então, hoje a gente aposta na questão da conscientização mesmo dos motoristas. A gente já fez diversas campanhas, né, educativas, junto com a prefeitura, inclusive, Os técnicos da CBTU também têm feito palestras, né, sobre segurança em autoescolas, não é? Isso, a gente fizemos um convênio com o Detran, então nas autoescolas temos uma equipe educativa que vai até a autoescola e leva uma palestra, né, já para os futuros motoristas, que eles tenham cuidado a fazer a travessia. O problema maior dos acidentes que ocorreram foram de falta de respeito mesmo, não foi acreditar que dava para passar. Acha que dá tempo, a ilusão de ótica e se arrisca por questões de segundos ali. Então, se você for pegar o histórico, todos eles foram ocorridos. Quem deu causa ao problema foram os motoristas, né? O trem está lá na via, ele não sai dali da via. Claro. Então, quem vai atingir o trem são os carros, exatamente, os veículos. Agora, é importante colocar que a pessoa que está num carro com ar-condicionado fechado, ouvindo um som, numa altura incompatível com você poder ouvir também o barulho externo, é importante que a população tenha esses cuidados, não é?
Eu acredito que assim, agora, no momento, não tem mais nem o que se discutir em questão de estar ouvindo ou não ouvindo. Antes, quando a gente não tinha essa sincronização, eu até aceitava essa desculpa de que o som está alto, a pessoa está desatenta. Mas agora existe um semáforo na frente, que está vermelho. Então, se a pessoa vai, mesmo vendo o semáforo vermelho, ainda vai... a indicação lá. Tem a nossa sinalização que fica piscando, a Cruz de Santo André, com um sinal sonoro que é estridente. O trem vem buzinando alto. Inclusive, eu estou tendo outros problemas por questões das pessoas que reclamam da buzina. Então, eu acho que agora, no momento, basta mesmo os motoristas a respeitarem a sinalização de trânsito. Não digo nem mais respeitarem o trem. Está ali o semáforo, então não tem como você invadir o semáforo, não tem desculpa agora para as pessoas não respeitarem o semáforo. Claro. Nós vamos chamar agora o nosso primeiro intervalo e o Frente a Frente volta em 1 minuto. Até já. Dengue, zika, chikungunya. Falamos ao vivo do Mundo Consciente. Aqui todo mundo tampa a lixeira, tira a água do pneu, põe areia no vaso de planta. Nossa, quantos mosquitos aqui! Ô vizinho, colabora aí. Por que você ajuda a mudar? Porque eu quero um mundo consciente. Nós ajudamos a mudar! E você? Quando fiquei sabendo que tinha tuberculose, imaginei, é o fim. Mas logo descobri, tuberculose tem cura. Se parar o tratamento, a doença pode voltar, mais forte. Família, amigos, profissionais de saúde, todos juntos contra a tuberculose. É bom saber que eu não estou sozinho. Em caso de tosse por mais de 3 semanas, procure uma unidade de saúde. Pode ser tuberculose e o tratamento precisa ser feito até o fim. Estamos de volta com Frente a Frente, que hoje recebe o superintendente da CBTU aqui em Alagoas, Marcelo Aguiar, Companhia Brasileira de Trens Urbanos. E nosso assunto agora são as novas estações que estão aí sendo colocadas, projetadas, né, para serem inauguradas. A nova estação do Mercado do Artesanato está definida já para julho, superintendente? Estamos trabalhando para isso, né? Essa estação é mais uma das estações que vão ser modernizadas, né, do projeto de modernização do sistema de trens urbanos de Maceió, que contempla a modernização de todas as estações. Como eu falei, já nesse tempo foram modernizadas já 4 estações, que foram a estação de Lourenço de Albuquerque, Gustavo Paiva, as 2 em Rio Largo, que foram destruídas com aquela enchente. Fizemos uma nova estação no Bom Parto, no bairro do Bom Parto. Agora a estação Mercado e ainda tivemos a do Jaraguá, que foi um pouco mais rápida. Então já entregamos agora 5 estações modernizadas. Essa estação do Mercado de Artesanato, ela tem ela é meio emblemática para a gente, que no local onde ela foi construída, onde existia a antiga Feira do Passarinho. Lá em 2012, tivemos um grande problema para conseguir colocar os VLTs em operação, por questões da resistência de alguns feirantes que insistiam em permanecer. Então, foi feito um TAC no Ministério Público Estadual. O Ministério Público teve que intervir na situação porque estava tendo um conflito entre a CBTU e a antiga gestão da Prefeitura de Maceió. Tivemos um conflito grave e estava arriscado a perder os investimentos. Então, o Ministério Público interveio e nós conseguimos ali retirar aqueles feirantes. A CBTU construiu os boxes para que esses feirantes fossem transferidos e tivemos início à estação. Aí, como infelizmente tivemos uma descontinuidade nos investimentos no final do governo da Dilma. Inclusive, os trilhos que deram acesso à nova estação de Jaraguá, parece que tiveram que ser refeitos, os dormentes, alguma coisa de bitola que não estava dentro da especificação. Não. Naquele período, não? Não. Do Jaraguá a gente não teve... Foi tranquilo? Foi tudo tranquilo. Então, essa estação, tivemos esse problema de descontinuidade, então ela ficou quase um ano paralisada, essas obras, por isso que teve um atraso bem severo.
nós retomamos essa obra e estamos entregando agora, em julho. Está tudo caminhando, o planejamento está para iniciar a operação em julho. Vai ser uma estação muito importante, vai ser a nossa principal estação do nosso sistema. Ela é responsável até por mais passageiros do que a estação central aqui em Maceió. Ela é uma estação... Até pela localização, não é? Isso, no mercado, e vão ter escadas rolantes, para elevadores, para portadores de necessidades especiais. Uma estação bem interessante. Moderna, né? E que vai estar ali anexa ao mercado de artesanato. O acesso da estação vai ser pelo mercado de artesanato. Nós vimos conversando com a prefeitura para que a prefeitura aproveite a oportunidade também de revitalizar o mercado de artesanato, de reordenar, um projeto antigo da prefeitura, de reordenar toda aquela área ali, né, aquela área, uma área bastante complicada ali, aquele entorno ali. Então a gente vem conversando tive até uma reunião com o prefeito, Rui Palmeira, e eu passei a situação da necessidade da prefeitura atuar ali no entorno, porque nós estamos construindo uma bela estação, onde vai poder ajudar e muito a população a estar se deslocando. O mercado de artesanato ali, a gente vê uma situação bastante preocupante, porque não tem muitas lojas estão fechadas, e hoje a gente vê a cidade, embora não seja um problema da CBTU, né, a gente é transporte, mas como cidadão, a gente vê em alguns espaços como Praça Lions ali, alguns feirantes, né, de artesanato ali naquele espaço indevido, onde temos um espaço maravilhoso, que é o mercado de artesanato, que vai ter agora um transporte de qualidade. A nossa ideia, inclusive, é de que o transbordo que hoje é feito, quem vem do Jaraguá para o sistema, ele faz um transbordo na estação Maceió. Não será mais lá na estação Maceió esse transbordo, será na estação Mercado. Então, vai permitir que as pessoas, turistas, inclusive, peguem um trem e vá até o mercado de artesanato. Com segurança, tranquilamente. Tranquilamente, né? Exatamente. Pois é. E a outra estação que já foi anunciada há muito tempo, que é a estação lá do Shopping Maceió, antigo Iguatemi. Como vai ser esse trajeto e quais são as perspectivas dentro das metas estabelecidas para 2018? Esse projeto foi contratado aproximadamente 2 anos. Foi um projeto bem complexo de se fazer. Ali também é uma área muito adensada, naquela região ali do Poço, mas ele está pronto. A CBTU agora está trabalhando já na elaboração de obras mesmo, para um primeiro trecho, que seria dali do Salgadinho, vindo pela Buarque de Macedo, você vai ter uma curva à esquerda no Riacho do Salgadinho. O trilho vai seguir até a frente do Ministério Público Estadual, vai ter uma ponte ali para ele cruzar o Riacho Salgadinho, e logo ali, em frente àquela loja de pneus que tem, acho que é OK Pneus, é a primeira estação. Essa primeira etapa, a gente está correndo para preparar a licitação de obra já, para esse primeiro trecho, para ver se até o final de 2018 ainda faz a licitação, executa a licitação, para que depois a gente venha implantar as 3 estações a mais, que vão ser uma na Bomba da Marieta, que tem um posto ali, também seria ali o local, e a do shopping. A próxima seria? A última estação seria do shopping. A primeira estação, ainda existe uma estação que é ainda no Buarque de Macedo, ali no início do Salgadinho. Porém, essa vai ser deixada para construir na segunda etapa, para que a gente não pare a operação do Salgadinho, ou do Jaraguá. Porque hoje, se a gente for fazer alguma intervenção ali, a gente vai ter que parar a operação do Jaraguá, e não é a nossa ideia. Então, a gente está optando por fazer esse primeiro trecho até depois do Ministério Público, e depois segue os investimentos. O que está acontecendo nesse projeto? A gente está conversando com a prefeitura para ver as questões de desapropriações ainda. Que há necessidade disso. Isso é um grande problema aqui em Maceió, a questão da desapropriação. A gente espera resolver com a prefeitura aí como vai ser esse processo. E o projeto, ele dá a sequência, isso aí, mas são 3 quilômetros até o shopping Maceió. E o montante de investimentos, de recursos empregados nessas obras, totalizam quanto? Então, hoje, no sistema atual, a CBTU já investiu, com a aquisição dos trens, cerca de 130 milhões de reais, com a aquisição dos VLTs e todas as obras que já foram realizadas. E ainda
ainda tem a previsão de mais 150 milhões no sistema atual, que vai contemplar o quê? Vai contemplar ainda a modernização das demais 10 estações, 11 estações. Nós temos 16 estações, 5 já estão prontas e vão faltar mais 11. Então, falta ainda esse montante de recursos para ser implantado no sistema atual. E esse projeto de expansão para o shopping, ele está estimado em 120 milhões de reais. Desses 120, já o senador Benedito de Lira já garantiu 60 milhões, que é o que nos dá a possibilidade de dar esse primeiro passo lá para fazer a expansão nessa primeira etapa. E qual é a previsão de conclusão dessa expansão prevista nesse planejamento? Olha, Gorete, se fosse tudo perfeito, como desejável que seria, e não tivesse as descontinuidades dos investimentos, que esses problemas de desapropriação se resolvam algum tempo, exato, né? Que se resolvam de uma forma célere, seria uma obra para no máximo 3 anos, né, de total aí de implantação do sistema, porque não existe linha. É diferente do nosso sistema hoje, que já existe uma linha consolidada, a Angeli só precisa fazer a substituição. A gente está falando agora de um trecho onde não existe nada, onde a gente vai começar do zero. Então tem que ser feitas as drenagens devidas, toda a preparação do solo. É uma obra um pouco mais complexa. A extensão da malha ferroviária aqui só é possível até Lourenço de Albuquerque, a estação de Lourenço de Albuquerque, ou há previsão, estudos para o futuro, para ampliar essa margem? Porque nós íamos até Pernambuco praticamente. É verdade, não é verdade? E para o lado sul, para Sergipe, né? Exatamente. Tínhamos dois, tinha um ramal. Na verdade... Isso é uma decisão do governo federal, não é? Então, eu sou questionado por isso todo o tempo. Até ontem eu estava no banco e um morador de Viçosa me reconheceu e veio conversar comigo sobre se existe essa possibilidade, o que é que precisa. Então, com a malha ferroviária de Alagoas, ela é dividida entre 2 empresas. A CBTU, ela opera de Lourenço de Albuquerque até aqui o Jaraguá. Esse trecho aqui, ele é compartilhado, né, com a Transnordestina. De Lourenço até Pernambuco e até Sergipe está em concessão com a Transnordestina. É uma concessão do governo federal para que a Transnordestina, que é uma empresa privada, fizesse as devidas intervenções. Pois, olha aí, a privatização no setor estratégico, que é o transporte, não há nenhum interesse, né? Vão investir talvez em outro modal. Infelizmente, esse sistema de concessões das ferrovias, eu acredito que tenha sido o grande vilão de toda dessa problemática. Não foram feitos bons contratos de concessão. A Transnordestina, ela tinha um contrato para recuperar toda essa malha viária, inclusive ferroviária. Inclusive tem aquela grande obra da Transnordestina, Ferrovia Transnordestina, que ligaria o porto de Pecém, no Ceará, até o Porto Suape, em Pernambuco, que seria uma grande obra e infelizmente não se concretizou. E ainda para terminar ainda, os trechos que haviam, como Alagoas, Paraíba e o Rio Grande do Norte, foram totalmente abandonados. Fragmentaram, o que impede a CBTU de fazer e a Transnordestina também não fazer nada. É um grande conflito. O Jaraguá mesmo, a gente teve que pedir autorização à Transnordestina para que fosse feita aquela modernização ali. A gente teve que entrar em negociação com a Transnordestina, porque eles têm um contrato. Bastante complexa, mas existe a possibilidade, sim, a gente entende, apesar de que o lado para norte, que vai para Pernambuco, ele está por demais danificado, depois daquelas destruições de 2010. Das enchentes. Mas o lado sul, que vai para Arapiraca, passando por cidades importantes como Capela, Atalaia, Viçosa, esse trecho ele não está tão ruim. A gente precisa que seja recuperado uma ponte que existe em Lourenço, que foi destruída, mas que é possível sim a recuperação e, por que não, a realização de alguns trens regionais. Eu vejo isso com uma necessidade de uma união entre aqueles prefeitos que por ali, desses municípios que seriam, receberiam esses trilhos, e mobilizar a bancada federal. Que é determinante para que aconteça. Além de um possível envolvimento também do governo estadual, né? Porque a gente está no estado de Alagoas e o governo estadual, acredito, também teria que se debruçar sobre
essa bandeira. Pois bem. Superintendente, vamos agora para o nosso segundo e último intervalo. Já já estaremos de volta. A ditadura foi uma época de violação de direitos. E muitos dos documentos que contavam os detalhes sobre os crimes cometidos foram censurados, escondidos ou destruídos. Hoje, muitos deles estão disponíveis no site pnmdigital.mpf.mp.br. Acesse, pesquise e não deixe a história desaparecer, muito menos se repetir. Quando aquele seu amigo namorador teve a primeira filha, você falou que ele passou de consumidor a fornecedor? Já aproveitou ônibus lotado para se aproveitar da passageira? Já falou, prendam suas cabras que meu bode tá solto? Pode parar. Isso incentiva o machismo e a violência sexual. A gente só muda a cultura do estupro mudando o nosso modo de ver o mundo. Machismo. Já passou da hora. Estamos de volta para o terceiro bloco do nosso Frente a Frente, que hoje recebe o superintendente da CBTU aqui em Alagoas, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos, Marcelo Aguiar. E abrindo esse terceiro bloco, superintendente, eu já faço aqui a condução de uma pergunta de um telespectador que está no Facebook, e ele pergunta por que, o Pedro José, ele pergunta por que inauguraram a estação do VLT de Jaraguá sem a devida acessibilidade. E também coloca que já questionou algum funcionário lá da CBTU que informou que até janeiro esta acessibilidade estaria já construída. O que o senhor diz? Não, eu acho que ele deve estar havendo alguma confusão. A nossa estação lá do Jaraguá é totalmente acessível. Ele fala, ele fala da ausência de uma rampa na saída da estação. Isso. O que é que acontece? Lá, nós buscando otimizar o mesmo acesso que o portador de necessidades especiais utiliza para adentrar a estação, é o mesmo acesso que ele usa para sair. Então, quando você desembarca do VLT na estação do Jaraguá, o local de saída dos usuários é para a esquerda. Porém, existe uma sinalização de que os deficientes, os portadores de necessidades, devem pegar à direita. Há alguma placa lá com essa indicação? Existe a indicação. Então, é o mesmo local. Existe aquela indicação dos cadeirantes para que ele pegue o mesmo acesso da entrada. Então, ele entra e sai pelo mesmo local. Essa é a única exceção da estação. Agora falemos ainda sobre essa questão das campanhas educativas, né? São conduzidas pela CBTU, que deve também ter a participação, digamos assim, da prefeitura também para alguns casos. Por exemplo, nessa questão do vandalismo que o senhor já tocou aqui na entrevista, eu observo que os VLTs, esse novo que faz esse percurso até Jaraguá, por exemplo, eles passam muito sujos, quebrados, com a parte de janelas quebradas. O que tem ocorrido de fato? Sem falar na sujeira na parte dos trilhos, não é? Infelizmente, a gente ainda tem uma grande problemática com relação ao vandalismo, né, no nosso sistema. Tem alguns determinados bairros que a gente já fez um trabalho para identificar onde é que são as ocorrências, e as pessoas jogam mesmo pedras nos trilhos, jogam detritos. A gente tem um problema seríssimo com descarte indevido de lixo na via férrea, né? Então, são problemas que dificultam a nossa operação no dia a dia. Então, a gente tenta fazer campanhas junto às comunidades lindeiras, né, que ficam ao longo da via férrea, tentando abordar esses temas, né? Nós temos hoje um grupo educativo da CBTU que vai à comunidade, leva palestras para eles, para tentar mostrar os prejuízos que eles trazem à ferrovia, para mostrar que aquilo ali é um patrimônio público, que é para o próprio benefício deles mesmos, que eles utilizam aquilo ali. Então, hoje a gente realiza essas palestras, realizamos palestras junto a escolas ao longo também dessas comunidades, levamos palestras para as crianças, para que essas crianças disseminem esse conhecimento que tiveram na sua própria casa.
né, tentando evitar que as pessoas joguem lixo, pedra. O lixo é um problema grave, porque o nosso VLT, ele é feito na sua grande parte, a carenagem é toda de fibra. Então, quando ele pega um entulho de obra, resto de obra, que tem barro, que tem aquele sujeira, ele vai quebrar a fibra. E a gente tem uma dificuldade grande. Por ser uma empresa pública, a gente, para comprar um vidro, a gente não vai até ali na loja de vidro e simplesmente manda fazer e compra e paga. A gente tem que fazer uma licitação, depende de orçamento, que a gente tem problema de orçamento. E isso demora, né? Demora e fica o trem quebrado num aspecto feio. A fibra, a mesma coisa. Hoje a gente abriu, dentro da CBTU, uma oficina só de fibra. Parece uma fábrica de lancha. A pessoa, é trem ou lancha que tem aqui. Porque a gente tem que estar consertando ali toda hora e gera dificuldade para a nossa operação. Corre o risco da gente um dia ficar sem poder colocar o trem para operar e a população ficar sem trem. Pois é, então que a população tenha bom senso e verifique que quebrar as janelas, jogar alguma coisa nos vagões, tanto na parte externa quanto interna, né? Tem que se manter limpo, como em toda cidade que depende de ferrovia, é assim. A coordenação de manutenção da CBTU tem feito uns trabalhos também de limpeza, prevendo a questão aí do inverno, não é? Isso é permanente, superintendente? Sim, a gente tem uma equipe de limpeza, de conservação, né, que atua principalmente em locais onde, nessa quadra invernosa agora, a gente já conta que vai ter o problema, né, algumas barreiras que a gente tem. Mas o nosso grande problema hoje é a questão do lixo. Então, ainda é o lixo? Ainda é o lixo. Ele é descartado de uma forma indevida, principalmente naquela região do Mutange ali, e aí acaba entupindo a valeta de lixo, de quantidade de lixo. Então, a gente hoje tenta com a prefeitura, ajuda com a prefeitura, para que podemos fazer lá operações conjuntas para limpar, né? Nós já realizamos algumas. A gente fornece os trens e nossa equipe também vai, e junto com a equipe da prefeitura, a gente recolhe esse material, coloca em cima da nossa plataforma de limpeza e a gente acaba levando esse lixo para um local ideal para ser descartado. E a prefeitura é parceira nesse trabalho? É parceira nesse trabalho, exatamente. Ela é parceira, ela nos ajuda. Inclusive agora eu estou precisando fazer uma reunião para a gente fazer um mutirão naquela região do mercado ali, do entorno do mercado, que está uma situação muito suja. Crítica. Ali dentro dos trilhos. Então eu vou procurar agora o secretário de limpeza para fazer esse mutirão, para que quando a gente vier inaugurar a estação, esteja em condições operacionais. Agora me fale sobre esse projeto Turismo do Saber, cuja primeira viagem aconteceu este mês no VLT com crianças, 30 crianças, né, que fazem um percurso interessante. O que é abordado e qual é a proposta desse projeto na prática? Então, essa é uma das iniciativas da CBTU que buscam aproximar a CBTU das comunidades lindeiras, né, ao longo da via férrea. Então, a gente tenta levar para as crianças de uma maneira lúdica, né, a educação. Né? Eles participam de palestras, de brincadeiras, fornecemos para eles joguinhos que eles vão brincando e aprendendo. Né? A gente tem um joguinho de tabuleiro que eles ganham bonificações quando não jogam pedra no trilho, é bem voltado mesmo para a ferrovia. E é um sucesso, né? Todas as escolas lá, fila de escolas pedindo o horário para fazer esse passeio. Qual é o percurso que eles fazem? A gente faz geralmente de Maceió até Fernão Velho, né? E retorna, para não se estender muito, que são crianças, né? A gente não tem a parada dos trens. Crianças de escola pública. Isso, de escola pública. Do município de Maceió? Do município de Maceió, exatamente. A gente faz. E escolas particulares. A diferença é que a escola particular ela tem que pagar uma taxa para participar. Mas a escola pública ela é gratuita. E o contato é feito na CBTU mesmo? Na CBTU, através da nossa assessoria de comunicação. Só fazer pois bem, e as crianças são, na verdade, a forma também de chegar ao adulto para conscientizá-lo sobre multiplicadores, né, hábitos, exatamente, sobre hábitos que já deveriam ter sido superados. Exatamente. Né? Eles chegam em casa e com certeza eles chegam tão encantados ali com o dia, com o passeio, que eles vão chegar e vão falar com seus pais, com seu irmão mais velho,
que participaram de um passeio, que a CBTU faz um trabalho bacana e que a gente não deve estar ali depredando o nosso patrimônio, né? Que o trem é feito para a população. A CBTU realiza pesquisa para medir a satisfação dos usuários de uma maneira frequente, superintendente? Sim, a gente tem os meios de pesquisa de satisfação. Nós temos também um canal através de telefone, onde o usuário pode estar ligando, fazendo suas reclamações, e agora está em vias de ser implantada uma ouvidoria também lá para a gente estar recebendo lá essa demanda, e vamos implantar agora. O pessoal do setor de comunicação está desenvolvendo um canal através do WhatsApp, onde o usuário vai estar podendo trazer todo tipo de problema que ele venha estar tendo, mas de uma forma mais ágil, né? Que hoje o WhatsApp ele agiliza muito, a pessoa já manda vídeo, fotos, então já ajuda bastante. E essa campanha vai ser amplamente divulgada, né? Sim, geralmente. Com o número de telefone que a pessoa pode acessar. Isso, através de redes sociais, nós estamos no Instagram, Facebook, hoje a gente utiliza. Só não temos muito espaço para veiculação em TVs e em rádio, porque a questão do orçamento hoje que a gente é bastante restrita. Em relação à estrutura técnico-operacional da CBTU aqui em Alagoas, hoje o pessoal, o quantitativo é suficiente para atender às demandas? Então, a CBTU recentemente ela renovou os seus quadros técnicos de engenheiros, advogados, contadores, através de um concurso que foi realizado tem 2 anos, está se terminando agora. Para então, essas funções específicas? E tivemos algumas outras que são mais operacionais. Tivemos para agentes de estação, condutores, maquinistas, para seguranças operacionais, só que já previa essas expansões com esse concurso? Só que não foram chamados essas pessoas todas. Então, inclusive, o Ministério Público do Trabalho, tivemos agora uma ampla discussão no Ministério do Trabalho, né, onde a gente conseguiu, através de um acordo, estamos contratando mais funcionários, mas nesse mesmo acordo nós já vamos iniciar o trabalho para a realização de mais um novo concurso para estar atendendo aqui a necessidade, porque hoje a gente ainda não tem ainda o quantitativo, eu digo em termos de pessoal operacional, que são condutores, que são os maquinistas, agentes de estação, e nós conseguimos suprir agora, nesse acordo com o Ministério Público do Trabalho, esses agentes de estação foram contratados, então supriu a necessidade. Então, hoje Mas a reserva técnica desse concurso para atender na parte operacional. Isso. Então, é essa parte da reserva técnica que a gente está chamando agora, com o acordo, e a gente vai ter que fazer um novo concurso que não estava, essas vagas de condutores não estavam contempladas nesse concurso. A gente vai fazer um novo para estar chamando e estar trabalhando com 100%, né? Superintendente, em relação à governança, o certificado de governança que é uma, digamos assim, é um elemento, um instrumento que faz com que as instituições, sejam elas públicas ou privadas, sobretudo públicas, né, atendam à expectativa da população, que é de um serviço eficiente e eficaz. Tem funcionado na CBTU? Então, hoje a gente tem uma gerência que fica na administração central só da governança, né, que fica mais à frente desses assuntos. Mas a gente, aqui em Maceió, a gente não tem esse setor específico, né? A ouvidoria vai cumprir um papel parecido, exatamente. Né? Então, no âmbito da superintendência aqui. Isso. As questões mais que têm um poder, um impacto maior, a gente traz para a gente, junto com os gerentes, a gente está resolvendo lá. Pois bem, eu lamento informar que a nossa entrevista chegou ao fim, né, e agradeço aqui mais uma vez a sua participação e boa sorte na gestão da CBTU, que na verdade é no trilho que o Brasil deveria estar, e não nas rodovias, né, que é bem mais, é um custo mais elevado e, sobretudo, uma exposição mais, digamos assim, vulnerável a acidentes do que utilização de trens ou VLTs ou metrôs. Eu agradeço mais uma vez a sua participação e até uma próxima oportunidade. Obrigado, Gorete. Eu que agradeço aqui o espaço.
Aproveito aqui para pedir novamente, encarecidamente, que a população respeite os trens, que não jogue pedra nos trens e também respeite os cruzamentos, né, a sinalização existente, né, que a gente implantou, e a gente está lá aberto à disposição aqui para qualquer outra oportunidade. Obrigada. Obrigada a você também que nos assistiu e até o nosso próximo encontro aqui, Frente a Frente.